Olá, hoje vamos falar sobre perder a comanda. Sabe aquele quando você está num estabelecimento, num bar ou numa casa noturna ou num restaurante, perde a comanda? E aí, isso pode gerar multa? É legal ou ilegal? Muitos consumidores ficam com medo de haver o constrangimento nessas horas e acabam pagando, mas sem saber se isso é legal ou ilegal, se essa cobrança dessa multa é abusiva ou não. Então eu vou estar esclarecendo no vídeo de hoje todos esses pontos. Saiba que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você não é obrigado a fazer o pagamento dessa multa. A responsabilidade pela comanda não é sua, e sim do estabelecimento, pois todo esse controle do que foi consumido ou está sendo ou deixou de consumir, tudo isso tem que ficar com o estabelecimento responsável. Não é uma obrigação do consumidor em si. Isso está previsto em acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Os estabelecimentos a aderir ao uso de comandas, eles estão somente transferindo o trabalho deles para o consumidor. Sendo assim, o estabelecimento assume o risco para o caso de eventuais perdas da comanda, seja um papel, um cartão. Então é certo que o consumidor não pode ser punido ou pagar uma multa, um valor abusivo referente à perda dessa comanda, pois isso é somente uma obrigação do estabelecimento de ter esse controle. Pois, em acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 5º, a cobrança de multa é uma prática abusiva, portanto, se torna ilegal. E não podendo ser assim, transferido uma responsabilidade do estabelecimento ao consumidor. Agora, se você está no estabelecimento, por acaso perdeu a comanda, então siga as seguintes dicas. Chame o gerente ou o responsável pelo local, faça um descritivo de todos os itens utilizados, no espaço, para que assim seja feito então a sua comanda e o fechamento dela. O segundo ponto seria você pagar somente o que consumiu. No caso, se mesmo sem estabelecimento se achar no direito de aplicar uma multa ou te constranger para um pagamento aí de algo que você não adquiriu, nesses casos você pode, hoje em dia se tornou fácil, é muito fácil, você tem na palma da sua mão um celular, você pode estar gravando, fazendo provas de tudo, ou pedindo para um colega, um amigo que estiver com você, tá fazendo essas gravações também, filmando tudo. Isso vai servir como provas para você no futuro. Com isso, o estabelecimento não pode estar te obrigando a fazer o pagamento de algo que não consumiu, e sim somente a cobrança de tudo que foi consumido no local. Assim demonstra sua boa-fé e você não tem um maior desgaste diante da perda de uma simples comanda, que é uma responsabilidade, como todos já estão cientes, do estabelecimento e não do consumidor final. Agora, um dos pontos gravíssimos que pode haver é quando o estabelecimento age por vontade, chama o segurança e tenta te inibir, proibir você de sair do estabelecimento sem que tenha pago a multa, a tal referida multa que eles estão cobrando. Nesses casos, o estabelecimento ele não pode te proibir de sair, muito menos de ir embora, pois tentar prender o cliente, consumidor, no estabelecimento por causa de uma perda de uma comanda, além de ser uma prática abusiva, caracteriza crime, como constrangimento ilegal ou até mesmo um cárcere privado. E além, claro, da esfera criminal, pode estar gerando um dano, pois houve o constrangimento todo ali naquele momento da sua pessoa diante dos seus entes familiares ou amigos, etc. Devido a isso, fora a esfera criminal, pode haver um dano moral aí. Então ficou claro que a perda de uma comanda e a cobrança de uma multa abusiva, isso é ilegal. Que o controle do consumo é do estabelecimento e não do consumidor. Portanto, agora que você já conhece seus direitos, sabe que isso não é válido e essas práticas por perda de comanda são abusivas, então, e se você passou por isso, foi coagido, teve um constrangimento similar ou parecido, não deixe de procurar suporte jurídico. E se gostou das dicas e curtiu a nossa página, segue para nós para mais.